os palestinos que fugiram da faixa de Gaza já há muito tempo. Inclusive, um caso muito interessante que é um rapaz que hoje ele se converteu ao judaísmo já há alguns anos. Ele tem falado desde que começou a guerra. Ele fugiu da faixa de Gaza quando tinha 12 anos. Ele disse que ele não conseguia aceitar o fato de que diziam para ele que ele tinha que odiar e matar os judeus. Ele não queria aquilo. Ele não entende por que ele se sentia diferente, mas ele fugiu da faixa de Gaza aos 12 anos, deixando a família para trás, veio para Israel. Aqui ele foi criado por família de judeus, ele cresceu, eventualmente se converteu ao judaísmo e tem sido assim a boca no trombone para falar de como as crianças na faixa de Gaza crescem. Então isso é uma coisa que aqui já sabemos. Os livros de escolares na Jordânia, no Egito, Egito, Jordânia, que são países que têm relações diplomáticas com Israel, sim, mas também ali e em outros locais, e na Judéia e Samaria, ou seja, na autoridade palestina e, e também na faixa de Gaza, os livros escolares falam que é isso que eles têm que fazer: odiar, odiar, odiar e, quando possível, fazer tudo para matar. Até os escoteiros que são para ser um movimento juvenil de paz, é o que o movimento dos escoteiros é é um movimento mundial, uma das suas regras, das suas normas, é criar eventos, criar condições para a paz entre as nações. Eu sei disso porque o diretor, o presidente dos escoteiros em Israel é o meu chefe. Então eu sei exatamente quais são os ideais dos escoteiros, mundialmente falando, mas os escoteiros da faixa de Gaza, não. Eles querem criar condições para ódio, massacre, morte, assassinato, e nem falar que isso vai contra, mas o mundo não quer exatamente ver. Isso é o que acontece no Oriente Médio. Sim, existem pessoas no Oriente Médio, inclusive o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, em Bahrein, e Emirados Árabes que estão nos acordos de Abraão, ou seja, tem acordos de paz com Israel. A Arábia Saudita, quem sabe, a caminho, mas eles mesmos já veem qual é a diferença e quem é o quê. Então esperamos que se concretize ali e que realmente coloque pressão sobre os palestinos em geral, não só a faixa de Gaza, mas também na Autoridade Nacional Palestina, para que eles parem com essa violência. Como se cumprirá, a favor destes países árabes, a expressão da Torá: feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Como se cumprirá? Temos profecias bíblicas a respeito do Egito, porque o Egito foi um berço do povo judeu. Ali se criou a nação. Nem todo o período de escravidão em que Israel esteve no Egito, os 430 anos, nem todo este período foi escravidão. Eu enxergo, Raquel, que o Eterno protegeu a família de Abraão, Isaac e Jacó num lugar seguro, Gozen, lá no fundão do Egito. E o Eterno decretou para Israel que fosse agradecido o Egito, porque lá foi protegido. Há profecias que no futuro o Egito será abençoado. E a bênção que o Eterno decretou para todos os que amam Israel é: abençoarei aqueles que te amam. E o amor não é uma mera palavra, o amor é uma ação. Podes falar alguma coisa sobre isso, Raquel? Sim, é interessante notar, o versículo diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É, e também, mais adiante em Salmos, prosperarão. Já vou falar dessa parte do versículo, aqueles que te amam. Salmo 122, verso 6. É, nesse versículo, em hebraico, não é exatamente prosperarão. Terão, shavá. Shavá é uma palavra que tem a ver com calma, com paz, tranquilidade. Ou seja, aqueles que amam Israel terão tranquilidade. É, Muito não interessante exatamente isso. Ishlayu, ou seja, Ishlayu terão shalvá, terão esse tipo de paz, tranquilidade, calma, Refrigério. nessa palavrinha tem muitos significados que saem dali, dessas letrinhas ali no hebraico. Mas isso é no Salmo 122. Voltando à promessa, abençoarei os que te abençoarem. Olha, provavelmente não significa que terão um acordo de paz com Israel. Temos visto, por exemplo, países que as pessoas, o povo abençoa Israel, e começa um tipo de, eu não sei se posso dizer isso, classificar como avivamento. Eu não quero dizer reavivamento, porque não é possível reavivar algo que outrora foi vivo e depois morreu. Não, é avivamento, é realmente trazer à vida algo que estava morto, ponto final. É, o que temos visto é, por exemplo, no Irã. Não temos acordo de paz com o Irã. Pelo contrário, o governo do Irã quer a destruição de Israel. Mas o povo do Irã, o que nós temos visto ali, é, através de testemunhos meio, como é que nós dizemos aqui, que chegam aos nossos ouvidos em caminhos não caminhos, mas sabemos que a comunidade daqueles que amam Israel, sejam ou estudantes seculares, ou cristãos, ou até mesmo muçulmanos mais moderados e com um pouquinho mais de entendimento. eh, Até eles seriam acusados de entendimento moderno demais, até o ponto de colaboração com o inimigo sionista. Se eles fossem pegos, seriam mortos imediatamente. Mas essas pessoas têm mostrado
o povo no Irã tem mostrado empatia por Israel. Agora, nós temos visto o quê? Por um lado, existe embargo, sanções contra o Irã, mas não existe fome no Irã, porque dentro do Irã vemos pessoas, o povo, que tem abençoado Israel, mesmo sem conhecer o Deus de Israel, mas eles têm abençoado Israel simplesmente pelo simples fato de se declararem contra o seu governo. Então ali não existe fome, como era de se esperar, porque é um país que está lutando contra Israel e poderia ser amaldiçoado. Mas por causa dessas pessoas que têm abençoado Israel, elas têm sido abençoadas. E não há fome. Já na Síria, em outros países, que não é só o governo que tem mostrado ódio contra Israel, nós vemos um estado de calamidade que não é divulgado no mundo. Todos pensam que a Síria é um país muito rico. Não é bem assim. E Incrível. o mesmo vemos em países da África, que são considerados países muçulmanos, mas ali já é realmente por causa de ignorância, que não, as pessoas não têm acesso à informação. Ao não ter acesso à informação, as pessoas aceitam o que o governo lhes dá de comer em termos de informações. Então, é claro, se o governo que dá a comida também dá a informação dizendo que você tem que odiar o povo judeu, até o ponto de, por exemplo, sequestrar judeus que vão lá para ajudar, é claro que vemos na África, em alguns países da África, o que nós vemos. Por outro lado, existem aqueles países da África, que sabemos que o país em geral é pobre, mas existem as ilhas de luz, os pequenos pontos, onde sabemos que as pessoas têm entendimento, aquele entendimento como criança. Está escrito na Bíblia, vamos amar Israel, vamos amar Israel. Tem informações diferentes que o governo dá, não importa, Deus mandou amar Israel, nós vamos amar Israel. Nesses países que a influência muçulmana não é tão forte, então já vemos a diferença que o povo, as pessoas, e não os governos, não os países em geral, são abençoados porque abençoam Israel. São abençoados, por exemplo, com tecnologia israelense, com voluntários de Israel que vão lá e fundam Escolas. escolas, hospitais, entre outras coisas. Inclusive, toda a parte de água, água potável. É simplesmente incrível ver o que muitos deles podem fazer com relação a isso. Na Uganda, a Uganda tem uma história complicada, mas por outro lado, tem partes ali na Uganda que têm sido muito abençoadas por terem abençoado Israel e deixarem Israel trazer a bênção para eles de volta. Mas, filha, essa questão do povo amar Israel, Raquel, amada filha, eu louvo a Deus pelo teu viver aí em Israel. Quando você era pequenina, eu te consagrei para que fosse uma luz em Israel. E mesmo assim, eu não imaginava que tu irias para Israel. Os desígnios de Deus. Tu estás em Israel pela mão de Deus, para seres uma grande luz em Israel, e tu estás sendo isso. Hoje eu, com 87 anos, Raquel, tenho uma satisfação imensa na minha alma, porque tu estás sendo esta luz em Israel. Fostes consagrada para Adonai, para que fosse o que tu estás sendo, trazendo luz, trazendo conhecimento. Aqui no Brasil acontece isso que tu falastes. O povo ama Israel. Eu comecei esse trabalho há muitos anos, em 1964, mais ou menos, eu comecei esse trabalho de ensinar o amor pelo povo judeu. E hoje, olhando para trás nesta jornada de tantos anos, são 65 anos que eu tenho feito esse trabalho, percebo com alegria que o nome de Israel, a bandeira de Israel tremula em solo brasileiro. E eu me alegro porque eu tenho participação nisso. Ah, como desejo que a bênção do Eterno alcance famílias, cumprindo-se a terceira frase de Gênesis 12:3. A primeira é abençoarei os que te abençoarem. A segunda frase, amaldiçoarei, uma advertência, aqueles que te amaldiçoarem. E a terceira frase é, em ti, Abraão, na tua descendência, e ao povo judeu, serão abençoadas todas as famílias da terra.